Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje é um dia diferente, né? Um dia de feriado. Aliás, um dia não, né? Uma semana de feriadão aí. O povo emendando tudo com tudo. E a semana que vem já tem de novo. E hoje, em especial, tivemos uma atividade também dos nossos embaixadores e mensageiras. Nossa igreja em movimento, né? Mas aprove ao Senhor estarmos aqui reunidos em seu nome. Quero também saudar você que nos acompanha através da transmissão. Que a graça do nosso Deus esteja com você e obrigado por nos permitir chegar até você. Meus amados, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Hoje nós vamos assim estar terminando a nossa série, né, de estudo bíblico sobre esse tema, soberana vocação. E o texto básico que nós temos usado é justamente esse, de Filipenses capítulo 3, versículo 14. Eu convido você para fazer essa leitura comigo, tá? Já está? Está aqui já? Vamos juntos? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus é bom demais, né, queridos? Soberana vocação. Eu vou trazer à memória rapidamente o que é que nós estamos estudando aqui. Diferentemente da ideia de vocação, quando a gente ouve essa expressão, né? A ideia que temos é de chamado pastoral, chamado ministerial, chamado missionário, o que não deixa de ser, eu preciso ressaltar aqui, mas a soberana vocação, na verdade, é um convite, é um chamado que Deus tem para cada um de nós, tendo sempre em vista o propósito supremo de Deus para as nossas vidas. A soberana vocação, na verdade, é para aquilo que Deus nos chama, para que durante a nossa caminhada cristã, né, quais são os desafios que nós temos em nossa caminhada cristã? Ou seja, no tempo em que nós estamos sobre esta terra. Em primeiro lugar, a santificação. Precisamos buscar cada dia nos santificar no Senhor. Em segundo lugar, o trabalho. Precisamos trabalhar para o Senhor. Em terceiro lugar, também a dedicação. Ninguém apenas se converte, se converteu, está tudo certo, está tudo consumado. Não. A gente se converte sim, mas no processo, durante esta terra, nós temos muita coisa a fazer ainda como homens e mulheres de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão prossigo. A ideia é que prossigo para o alvo. A palavra prossigo nos traz a ideia de movimento constante. Eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu tenho que avançar, eu tenho que seguir em frente. E jamais fazer o que na caminhada cristã? Parar. E aí o apóstolo Paulo complementa, eu prossigo para o alvo, eu não posso parar, porque o meu alvo, o prêmio da soberana vocação, a conquista para aquilo que eu estou sendo, dentro do que Deus espera de mim, esse prêmio eu quero conquistar, esse prêmio eu preciso pegar para mim. Então eu não posso fazer o quê? Eu não posso parar. Hebreus capítulo 12, versículo 1, não precisa abrir, vai dizer assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou seja, a coroação da nossa peregrinação, da nossa caminhada cristã. Por isso a expressão prossigo. Vimos aqui, irmãos, 3 vocações. Usei a expressão de vocações, mas nós temos tantas outras coisas, mas nós trabalhamos já 3 vocações aqui, que implicam na nossa caminhada cristã. A primeira vocação que nós falamos aqui foi justamente de nos tornarmos mais íntimos de Deus. E das três pontos que nós trabalhamos aqui, 2 pontos são diretos, aquilo que Deus quer em nós. O terceiro ponto, aquilo que Deus quer em nós, como corpo de Cristo. E hoje vamos falar daquilo que Deus quer que nós sejamos para as pessoas que estão ainda sem Cristo e sem salvação. A primeira vocação, nos tornarmos mais íntimos de Deus. E vimos aqui que nós nos tornamos mais íntimos de Deus quando nós tememos a Deus. O temor do Senhor, o texto vai dizer que é o princípio da sabedoria.
E além de ser o princípio da sabedoria, o temor do Senhor também tem bênção, traz bênçãos para nós. É fonte de vida para nós, norteia os nossos passos e também é o nosso refúgio. Nós nos tornamos mais íntimos do Senhor também quando nós buscamos ao Senhor. E o buscar aqui é questão de prioridade, quando nós priorizamos o reino de Deus. Nos tornamos também mais íntimos do Senhor quando nós servimos ao Senhor. E eu me lembro que eu fiz 2 destaques aqui. Quando nós servimos ao Senhor com amor e também como servimos ao Senhor com alegria, como se fosse para o Senhor. Vimos também, irmãos, na segunda vocação, que nós precisamos crescer espiritualmente, acelerando o nosso crescimento espiritual. O crente, quando se converte, ele tem uma tendência natural de começar a caminhar, e nessa caminhada ele precisa amadurecer. E como nós vimos aqui, é triste ver que, às vezes, vida de anos e anos no reino, de anos e anos na causa, mas de pouco crescimento. A expressão que eu usei na época, não sei quem vai lembrar aí, mas de muita quilometragem e pouca profundidade. Às vezes tem até muita coisa, mas tem pouco de Deus. Então nós precisamos o quê? Crescer. Nós somos separados para crescer espiritualmente, precisamos acelerar esse processo. Na semana passada terminamos a terceira parte, a terceira vocação, na verdade, que é justamente capacitar outros cristãos. Ou seja, estar junto com as pessoas que estão ao nosso redor, mas que às vezes na caminhada estão esmorecendo na fé, estão fracas na fé. E vimos aqui que Deus conta conosco, irmãos. Nós precisamos estar juntos como igreja, nos fortalecendo como irmãos. E isso tudo faz parte da nossa caminhada cristã, para que possamos alcançar a nossa premiação. E hoje nós vamos falar sobre o que Deus quer de nós agora, de uma forma individual, mas também de uma forma coletiva como igreja, o que Deus quer de nós, essa soberana vocação que Deus nos chama para ser, para as pessoas que ainda não têm a Jesus como seu Salvador. E essa quarta vocação aqui é justamente essa aqui: alcance os não cristãos. E eu lhe convido a abrir lá em João capítulo 4, versículo 35, João Evangelho. João capítulo 4, versículo 35, vai dizer assim: não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa, ou até a colheita, talvez algumas versões? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Esse versículo aqui, na verdade, irmãos, ele traz para nós a ideia, e eu entendo ser esse o maior desafio e a missão mais sublime da Igreja do Senhor, que é justamente apresentar Jesus ao mundo, apresentar o Evangelho desse Cristo Salvador ao mundo, ensinando e praticando as suas verdades e os valores também da palavra de Deus. Esta, na verdade, irmãos, foi uma das ordens imperativas que Jesus deu para nós. Vimos isso aqui na semana passada. Algumas determinações que o Senhor nos deixou, que Ele não deixa espaço para nós pensarmos em fazer ou não fazer. Ele deixou isso como ordem, como ordenança para que nós fizéssemos, de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós conhecemos esse título aqui como a grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, que é quando ele diz, portanto, ide, ou ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, esse é o dever da igreja. Só que o dever da igreja, ele é muito... Quando a gente usa a expressão igreja, ele fica muito aberto. O igreja aqui é igreja no coletivo, sim, mas é igreja também no individual, no pessoal.
Esse ir de Jesus, essa ordenança de Jesus aqui é para nós. A ordem dada à igreja de uma forma coletiva serve para nós também de uma forma individual, que é justamente essa: anunciar o Evangelho, fazer discípulos, edificar os santos, que é o que estamos fazendo aqui, recebendo da palavra de Deus, é o que fazemos aqui na escola bíblica dominical ou na escola bíblica na sexta-feira. Edificação dos santos, fortalecimento espiritual, transformar também a sociedade a qual a igreja está inserida aqui nesse lugar, servir também a sociedade, glorificar a Deus e ser um fator, ser um agente da salvação de muitas pessoas. Essa é a missão da igreja. Esses são os deveres da igreja. A igreja enquanto igreja no coletivo, igreja enquanto igreja nós, cada um de nós também no individual. Queridos, compartilhar a realidade, as verdades de Jesus Cristo são, como eu falei, né? O Senhor nos manda que façamos isso. É um decreto que o Senhor deixa para nós. Nós não temos como pensar em fazer ou não fazer. E há quem pergunte: mas pastor, como é que eu vou pregar? O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? E nós vimos aqui que todos nós somos úteis na causa do Senhor, todos sem exceção. De que maneira eu prego? Eu prego com a vida, eu prego com a ministração da palavra, eu prego cantando. No domingo tivemos aqui a cantata, até ainda há pouquinho estava aqui, né, a arte da cantata. Deus o mundo amou. A música que impacta, a cantata que toma corações, mensagem transmitida através da música. Tudo isso é evangelização, irmãos. Tudo isso é pregação da palavra. Missões, terminamos praticamente a campanha, estamos recebendo as ofertas. Missões, isso é pregar, isso é, irmãos, falar do amor de Deus às pessoas que precisam. Ou seja, há diversas maneiras de nós fazermos isso. E aí, irmãos, eu quero fazer aqui 3 destaques que entendo ser, para fecharmos essa nossa bateria de estudos, essenciais, cruciais para o alcance desses não cristãos, das pessoas que ainda não aceitaram Jesus. E 3 destaques que eu quero fazer com vocês aqui. O primeiro destaque que eu faço é que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Volte comigo no texto em que lemos aqui, de João capítulo 4, 35. O texto vai dizer: não dizei vós que ainda, há 4 meses até a ceifa. A ideia aqui, irmãos, desse ainda há 4 meses, Jesus está falando ao povo, na verdade, esse acontecimento aqui, ele acontece muito próximo ali, depois que Jesus se encontra com a mulher no tanque, quando ele vai pegar água, no poço, no poço, retirar água. E é provável que naquela região, até pela água estar ali, Jesus estivesse vendo com facilidade algum tipo de plantação, em especial do trigo. E era comum naquele tempo, né, quem é de roça, né, Heraldão chegou agora da roça, né, estava lá na roça, foi lá olhar os seus cafés. Tem o tempo, né, de plantio, tem o tempo de preparação do solo, tem o tempo de descanso da terra, tem o tempo da colheita, não é? E o café dá uma florzinha bonita, né? Fica um negocinho bacana. Quem foi na roça aí, Jaildo veio da roça agora também, né? Outro roceiro nato ali, tem umas coisinhas bacanas na roça. E aqui eu imagino que Jesus, olhando, ele vendo o trigo, ele vê que o trigo já está em condições de pegar. Porém, né, a regra do povo daquela época dizia que ainda faltava quanto tempo, irmãos? 4 meses. Mas só que Jesus não está falando aqui de trigo, irmãos. O trigo ali Jesus usou como parábola. Jesus está falando de coleta de pessoas, irmãos. Coleta de pessoas. Queridos, para esse tempo em que nós estamos vivendo, uma das mais duras realidades, irmãos, da humanidade, é a necessidade gritante, irmãos, de algum tipo de preenchimento. De algum tipo de preenchimento. Nos traz a ideia, irmãos, de que as pessoas estão em busca de muitas coisas. As pessoas estão em busca do seu verdadeiro significado, quem eu sou, para que eu estou aqui, qual é a minha identidade.
As pessoas estão preocupadas também com a esperança em relação ao amanhã. As pessoas estão caminhando também sem orientação espiritual, irmãos. E essas pessoas estão buscando o quê? Esse preenchimento, de alguma maneira. Eu costumo dizer que toda falta ela é preenchida, ela vai ser preenchida. De forma certa ou de forma errada, mas vai ser preenchida. Toda falta vai ser preenchida, todo vazio, irmãos, tem uma tendência de ser cheio de alguma forma, de coisa boa ou de coisa ruim. Toda ausência é compensada também de alguma forma, de coisa boa ou de coisa ruim. Toda falta também ela é nutrida, ela é suprida por coisa boa ou por coisa ruim. E qual é a nossa preocupação no meio disso tudo, irmãos? A nossa preocupação enquanto igreja é que a palavra do Senhor precisa chegar primeiro na vida dessas pessoas. Não é à toa que nós, como igreja, investimos. Não é à toa que nós, como igreja, criamos estratégias. Não é à toa que não só a nossa igreja, mas eu vou usar a nossa igreja como referência porque é aqui que nós estamos congregados, é aqui que nós estamos vendo, é aqui que nós estamos trabalhando. Não é à toa que a nossa igreja cria estratégias para quê? Para envolver os jovens, os adolescentes. E por que isso, pastor? Para que a semente do evangelho chegue primeiro nesses corações, irmãos. Não é à toa que a nossa igreja investe em todas as faixas etárias, para que haja um preenchimento daquilo que é essencial, daquilo que elas procuram. Lembram, lá fora, o mundo está buscando, o mundo está sendo preenchido, mas a busca que o mundo está fazendo, ou aquilo que o mundo está recebendo, é o que está sendo o quê? Entregue para eles. E essa é a nossa preocupação, irmãos, e essa é a nossa necessidade de urgência, porque o campo está o quê? Pronto para a colheita, irmãos. Nós não precisamos ir muito, não precisamos entrar muito da área médica, irmãos, mas os números mostram para nós. É só nós olharmos um pouquinho ao nosso lado, a crescente que nós temos visto nas crises, crise de ansiedade, crise de pânico, crise de tantas outras naturezas, que acabam gerando e chegando até mesmo a própria depressão, irmãos. E quais são os fatores que, agregados a essas coisas, levam a pessoa até esse estágio? Fatores psicológicos, estresses, traumas, feridas, mágoas, passados não muito bem resolvidos, fobias, preocupações. E à medida que a mente da pessoa é dominada por essas coisas, ela é uma forte candidata a sofrer uma dessas crises, e é o que nós temos visto, irmãos. As pessoas estão buscando preencher essas ausências de alguma forma, e as suas cabeças estão cada vez mais entrando em colapso. Há também os fatores biológicos, é verdade, alteração hormonal, consumo excessivo de bebidas, de drogas e outras coisas mais que causam também essas crises aqui. Os fatores ambientais, onde as pessoas estão inseridas, com quem as pessoas estão lidando. Perceba que são fatores que estão fazendo com que essas pessoas entrem nessas crises. E não são poucas as pessoas que estão envolvidas nisso, irmãos. Então, quando nós olhamos, irmãos, o que tem de pessoas próximas de nós, gritando, clamando, por esse preenchimento que só a palavra de Deus é capaz de dar, nós precisamos ver essas situações como oportunidade de pregação da palavra de Deus para a vida dessas pessoas. São nesses momentos que nós precisamos aproveitar para ministrar a palavra ao coração ou aos corações destas pessoas. E eu entendo quando Jesus diz, olha para o campo, olha, não precisa de 4 meses. O trigo já está pronto para ser colhido. As pessoas estão gritando, clamando por preenchimento, e todos nós sabemos, irmãos, que elas podem buscar as soluções que elas quiserem buscar. E, por favor, me entendam, não estou desmerecendo
a área médica, não estou desmerecendo, né, os medicamentos, nada disso. Mas à luz da palavra de Deus, irmãos, em parte, o preenchimento que essas pessoas estão buscando, esse só pode ser feito com a presença do Senhor. E estas oportunidades aqui, irmãos, elas têm surgido para nós, irmãos. O tempo é agora. O tempo é agora. Nós não precisamos esperar. É gritante, irmãos, é gritante, gritante. E o que é que o Senhor fala para os discípulos? Levantem, ergam os olhos, levantem a cabeça. Olhem para frente. Veja como é que o campo está. O que eu entendo é que o Senhor olhando para nós, levanta a cabeça, olha para frente, olha para o lado, olha para a comunidade ao seu redor e veja como essas pessoas estão carentes. E nós, irmãos, não podemos perder as oportunidades. E talvez a coisa que nós mais fazemos é justamente isso, perder as oportunidades, irmãos. Porque às vezes nós estamos tão presos dentro de nós mesmos, do nosso passado, das nossas preocupações, do nosso futuro, das questões que ainda hão de vir, e essas preocupações às vezes nos impedem de valorizar o tempo em que o Senhor nos dá. Nosso maior campo missionário, irmãos, é onde nós estamos inseridos. Estamos terminando missões, temos missionários em lugares do mundo que a gente nem imagina, nem sabe, nem conhece. Mas estamos diante também do nosso campo missionário, irmãos, das pessoas que estão perto de nós, próximas de nós. E é para essas pessoas, é sobre essas pessoas que o Senhor fala para nós: abram seus olhos, abram seus olhos. Nessa caminhada cristã aqui, essas pessoas estão dependendo da nossa palavra, essas pessoas estão dependendo da nossa vida, essas pessoas estão olhando para nós, a nossa vida está pregando para essas pessoas. Olha o campo, o Senhor dizendo para nós: aproveite as oportunidades, que o Senhor queria dizer, digo eu, não o texto, mas o que o Senhor queria dizer para os discípulos: aproveite a oportunidade é agora. A pregação precisa ser pregada agora, porque essas vidas estão carentes, irmãos, carentes da graça e do amor de Deus, e só podem ser preenchidas com a presença do Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, valorizar cada oportunidade que temos. No dia de hoje, por exemplo, por quantas pessoas que você passou, com quantas pessoas você pôde compartilhar alguma coisa da essência da palavra de Deus? Um aperto de mão, um sorriso, uma palavra, talvez até uma evangelização pessoal. Quantas não foram as oportunidades que o Senhor nos deu hoje? E quantas não foram as oportunidades que nós deixamos passar? Então é hoje, irmãos, que nós estamos precisando. É hoje. Aproveitar as oportunidades. É o primeiro destaque que eu faço aqui. Segundo destaque que eu faço aqui, irmãos, para alcançarmos os não cristãos, nós precisamos nos envolver na semeadura e também na colheita. Volte comigo lá em João capítulo 4, versículo 36 e 38. João capítulo 4, 36 a 38. Segundo destaque, o texto vai dizer assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte, ou seja, assim, desse jeito, deste modo, desta maneira, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Lembra quando nós falamos aqui de que Deus conta com cada um de nós? Esse texto aqui traz para nós essa ideia. Ou seja, essa capacitação aqui, ele traz para nós a ideia de que Deus conta com cada um de nós.
nesse processo de semear e colher. E a ideia aqui agora é de envolvimento coletivo, irmãos. Isso implica tanto nas questões pessoais como coletivo, mas agora aqui coletivo. A lei da semeadura, irmãos, refere-se justamente àquilo que nós estamos plantando. E que tipo de semente, irmão, nós temos plantado nesse processo de evangelização, de alcance aos não cristãos? Quais são as sementes que nós temos usado? Sementes boas ou sementes ruins, sementes más? Temos semeado boas obras, amor, compaixão, graça, misericórdia para com essas pessoas que estão sem Cristo e sem salvação? Ou o nosso olhar tem sido o olhar de egoísmo, mentira, arrogância, prepotência, insignificância? Quais são as sementes, irmãos, que nós estamos plantando nesse envolvimento nosso, nesse processo de semear e colher? Muito parecido com uma aula nossa do curso, né? Casados para Sempre. Entre o semear e colher. E o que é que nós temos colhido, irmãos? O que é colher, essa colheita aqui? Nada mais é do que o resultado das sementes que nós estamos plantando, irmãos. Aquilo que nós estamos plantando é aquilo que nós vamos colher. Hebreus capítulo 6, versículo 7, a parte, todo ele, né, vai dizer: não vos enganeis, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu gosto, irmão, e destaco aqui essa expressão: não vos enganeis. Esse não vos enganeis aqui, na verdade, é um chamado que o Senhor nos faz à vigilância, à reflexão, à correção de erros de conduta. Sabe por quê? Porque Deus conhece nosso coração, e por isso Ele diz: não se engane. Não se engane, talvez com isso que você está fazendo, ou com isso que você está pensando que está fazendo, que é o correto, e na verdade não é. O que você está lançando no coração de outras pessoas, talvez no seu entendimento seja correto, mas a palavra de Deus vai mostrar para você que não é. Então não se engane, irmãos. Não se engane. A lei da semeadura, ela é real. Aquilo que nós plantamos, nós também vamos colher. E o que é que nós precisamos plantar, pastor? Vida. Precisamos plantar vida, irmãos. Vida para esse tempo. E muito mais ainda, vida o quê? Espiritual. João 10,10 vai dizer o quê? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O Senhor veio para que tivéssemos vida. Que tipo de vida? Vida terrena. Então nós precisamos lançar essa semente na vida das pessoas, para que esse tempo de caminhada seja bom para nós e para as outras pessoas também. Viver bem, irmãos. Viver bem. É promessa do Senhor para nós. Ele veio para que tivéssemos vida, vida em abundância, e muito mais ainda, a vida o quê? Espiritual. Então a nossa semente precisa ser semente de vida, boa semente. Semente de vida. É o que nós precisamos plantar, irmãos, semear. Mais uma vez, a grande pergunta que eu faço é: o que é que nós temos semeado? Onde nós temos semeado, irmãos? Também em quem nós temos semeado? Para quem nós temos falado do amor de Deus? E como temos falado do amor de Deus? Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, você conhece bem, é a parábola do semeador. Vai dizer assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Esse aqui é o versículo da polêmica, né? Do Jesus com a casa na praia. Não sei quem lembra aí, né? Mas é esse versículo aqui. Saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Mas deixando a polêmica bíblica para lá, o texto continua dizendo assim: e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, fizeram o quê? Comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, o que aconteceu? Secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra,
e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, entre colchetes, para ouvir, ouça, diz o texto. O que é que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Sobre a importância do crescimento da palavra de Deus, da semente da palavra de Deus no coração das pessoas. E fica claro para nós aqui que essa semente, ela faz o quê? Ela se multiplica. Ela se multiplica, irmãos. A ideia aqui é de uma abundante colheita, de colhermos muito. Mas sabe o que eu destaco aqui? A ideia de colhermos muito, entre 100, entre 60 e entre 30. Mas a partir de uma única semente. Talvez a partir de uma única palavra. Talvez a partir de um único gesto. Vai gerar o quê? Multiplicação. E o que eu acho legal nesse processo aqui, irmãos, que há muitas coisas envolvidas. Tem a pessoa do semeador, tem a pessoa da colheita, a pessoa que colhe, tem aquele que planta, tem aquele que colhe, mas que no final das contas, a semente, de certa forma, ela é lançada e quando germina, ela continua dando o quê? Fruto. E esse fruto faz o quê, irmãos? Se multiplica. Se multiplica. Perceba a importância de todos nós, do envolvimento de todos nós na obra, irmãos. Eu posso adiantar para vocês que nesse processo, talvez, exista alguma parte da colheita que nós não vamos nem tomar conhecimento, nós não vamos nem saber, mas o fator principal aqui é a semente ser lançada, é o lançamento da semente. Quanto ao resultado, irmãos, talvez a semente que eu lance hoje, outra pessoa vai colher amanhã. Talvez eu não tome nem conhecimento, mas o que eu preciso entender e fazer é lançar boa semente. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9, o apóstolo Paulo, é lógico que o contexto aqui era uma questão que estava acontecendo dentro da igreja, mas a igreja partidária, mas tem a ver com o que estamos falando aqui. Ele vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Lembra, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, a discussão que estava tendo entre eles lá. Paulo vem dizendo assim, olha só, eu plantei, Apolo regou, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos o quê? Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Veja que interessante, queridos. Como é que nesse processo todos nós, como dizia a nossa irmã Marlene, todos nós estamos imbuídos, todos nós precisamos estar juntos, todos nós. E o que mais precisamos fazer, irmãos, é semear. O que mais precisamos fazer é semear. A colheita, como eu disse, pode não pertencer a nós, mas o que precisamos fazer é semear semente boa, e deixar para que talvez outras pessoas venham colher, para que talvez outras gerações venham colher. Mas o que precisamos fazer hoje, a oportunidade que temos hoje é de fazer o quê? Plantar. E a palavra de Deus, irmãos, creiam nisso, ela nunca volta vazia, ela sempre encontra algum coração, ela sempre encontra um espaço. E às vezes nós, pelo juízo que fazemos, ninguém ouviu, ninguém deu crédito. Quem deu crédito à nossa pregação? Não é assim que tem uma passagem bíblica que fala? Mas a palavra de Deus, ela sempre encontra algum lugar, irmãos. Ela sempre tem guarida em algum coração. E Deus se alegra tanto quando isso acontece, porque quando um pecador apenas se converte, o Senhor se alegra, irmãos. Então o que nós precisamos fazer, pastor? Simplesmente semear. Semear
e semear. Eu semeio, o outro rega, daqui a pouco o outro colhe, daqui a pouco eu semeio de novo, daqui a pouco eu limpo a terra, daqui a pouco eu estou junto de novo. É essa ideia de trabalho constante, lembra do prossigo? É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que a palavra pede de nós. Vamos, gente, vamos e vamos. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos parar. O produzir fruto, irmãos, é uma responsabilidade nossa. O lançar semente é uma responsabilidade nossa, da igreja do Senhor. Nossa pessoal e nossa como igreja também de uma forma coletiva. Só assim nós vamos alcançar as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Amém, queridos? Terceiro destaque e último, nós precisamos justamente fazer isso, irmãos, produzir frutos. João capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. João Evangelho capítulo 15, versículo 1 e 2 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Esse era o desejo, irmãos, de Jesus em relação aos seus discípulos. E é o desejo de Jesus também em relação a nós, Igreja Batista Central de Campo Grande, hoje. Crentes em Cristo Jesus, hoje, irmãos. É o desejo que Deus tem em nós, de produzir o quê? Frutos. Eu entendo, irmãos, que a máxima da nossa caminhada cristã é justamente resultar nisso. Produzir frutos. Produzir frutos. Cada vez mais frutos, irmãos, cada vez mais frutos. E aí eu quero rapidamente aqui, em alguns versículos desse capítulo 15, discorrer com os irmãos aqui. Primeiro, o propósito da videira, justamente esse, dar fruto. O texto vai dizer, versículo 2, a parte A: todo ramo que estando em mim, se ele não der fruto, ele o corta. Ele o corta. O que é que eu entendo, irmãos, nesse comecinho aqui? O ramo que não dá fruto, o crente que não dá fruto, alguma coisa está o quê? Errada. Alguma coisa está errada no processo, ou seja, o crente precisa dar fruto, ele precisa ser produtivo. Ele precisa, de alguma maneira, a vida do crente precisa produzir fruto, irmãos. Nesse mesmo contexto aqui, às vezes, o crente ele vai precisar ser aparado, podado, né? Podar ali, cortar. Para quê? Para que ele possa dar mais fruto, irmãos. Mais fruto. E o que eu entendo nessa parte aqui, irmãos? É que talvez no processo da nossa vida vão ter momentos que não vão ser tão fáceis assim da pregação do Evangelho. Vão ter momentos que o meu emocional, talvez a minha vida, algo não vai estar legal, eu vou estar passando pela prova ali, mas é nesse tempo que eu preciso fazer também, irmãos. Como já falamos aqui em outros sermões, às vezes essa provação aqui do crente, nesse tempo aqui de pregação, nada mais é do que uma escola, do que um fortalecimento, do que um amadurecimento para o crente. Para esse tempo aqui, por isso a expressão de ser o quê? Aparado, irmãos. No versículo 2, a parte B, vai dizer: e todo o que dá fruto, limpa, para que possa fazer o quê? Produzir mais fruto. Nem sempre a provação, irmãos, é para te colocar para baixo, não, pelo contrário, é para te fortalecer ainda mais. Existem coisas que acontecem na própria natureza que a gente não entende, né? E existem coisas da natureza que às vezes chocam o nosso coração. Eu moro aqui na Caixa Amor e de vez em quando me corta o coração ver que naquele morro da Cidade Batista ali, acho que de forma periódica, né, Heraldão talvez entenda aí, colocam fogo. Pô, aquilo me corta o coração de ver aquele fogo pegando aquela labareda, porque é uma montanha bonita ali. Não sei qual o propósito, mas tem um porquê. Mas eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar numa parte de roça depois que é colocado fogo. Irmãos, o broto que sai da terra é uma coisa linda, irmãos. É uma coisa linda. E tem um processo na roça que eu não entendo bem, que eles fazem isso de forma, uma queima, esqueci o nome que dá, mas tem uma queima controlada, né? Tem uma queima controlada. Sabe para quê, irmãos? Para que aquela terra possa produzir até mais. Interessante, né? Mas quando eu olho para o morro pegando fogo, meu coração fica assim, Senhor. Aí eu começo a viajar, né, comigo mesmo, os bichinhos que estão ali, e não sei o quê, e tá.
Mas depois que o fogo passa, irmãos, a vegetação que vem, é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Todo aquele que dá frutos tem um tempo que o Senhor, talvez no nosso entendimento, seja a prova. Mas eu entendo que é o Senhor trabalhando, irmãos. É o Senhor nos fazendo passar num processo para que a gente possa dar ainda mais fruto, irmãos. Para que a gente possa produzir ainda mais. A gente não consegue entender, mas eu entendo assim. Segundo destaque aqui, irmãos, os ramos, eles precisam ser o quê? Saudáveis. No versículo 5, a parte A vai dizer assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. A ideia aqui, a seiva doadora aqui, a videira aqui, no caso, é Cristo. A fonte de vida aqui é Cristo. Por isso que ele vai dizer: eu sou a videira e vós sois o quê? O ramo. O ramo que não está, irmão, entrelaçado à videira, não é um ramo saudável, não é um ramo produtivo. Num processo, né, de plantas e ramos e outras coisas mais, se você cortar, existem algumas árvores que, como é que se fala? A casca dela, na casca dela, é que passam todos os nutrientes. Eu já vi as pessoas às vezes fazerem isso, né? Arrancam um pedaço da casca de ponta a ponta, porque a ideia é, cortando aqui, ela não vai receber mais nada do que vem da terra, vai receber a fotossíntese, né? É isso mesmo? Estou dentro da ciência aí. A fotossíntese, né? Que vem ali do sol e outras coisas mais, mas o que vem do caule, mas o que vem da terra, ela não recebe mais. E os galhos que estão acima, a tendência natural é fazer o quê? Morrer. Morrer. Aí aqui, o Senhor vem dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Precisamos estar aqui entrelaçados, irmãos. A parte B vai dizer assim, ó: quem permanece em mim e eu nele, esse faz o quê? Dá muito fruto. Entendam, queridos, que não é sobre nós, é sobre Ele. O nós aqui, se estivermos interligados a Ele, nós vamos ser bênção. Dificilmente, impossivelmente, irmãos, alguém vai conseguir dar fruto estando fora, estando desarraigado. Aliás, pode até dar fruto, né? Pode até dar fruto, mas aquele fruto que vai desagradar a Deus, aquele fruto que não vai ser para a edificação do reino. E ele fecha aqui na parte C, dizendo assim: porque sem mim, sem essa fonte saudável de vida, que é o próprio Jesus, nada o que podeis fazer. Mais uma vez, queridos, não é sobre nós, não é sobre nós. Eu posso ter eloquência no falar, eu posso ter eloquência na oratória, eu posso ter uma voz de arrepiar aí os ouvidos quando estiver cantando, mas se eu não estiver ligado à videira, nada disso vai ser fonte de bênção, irmãos. Eu vou ter muito de mim e nada da videira verdadeira, que é o Senhor. Então, queridos, o ramo, ele precisa ser saudável. A videira, ela tem que dar frutos. O ramo, ele tem que ser saudável. Por último, ele é um pouco mais pesado. Ele vai dizer que o ramo que não dá fruto, ele é o quê? Lançado fora. Presta atenção, querido, no versículo 2, ele vai dizer que o ramo que não dá fruto, ele corta. No versículo 2 ele diz que só corta. Mas se você for no versículo 6, o Senhor pega um pouco mais pesado. Duro sermão é esse. Ele vai dizer assim, ó: se alguém não permanecer em mim, será o quê? Lançado fora. Ele não só corta, ele agora lança fora. E a semelhança do ramo, acontecerá o quê? Secará. E o apanham e fazem o que com ele? O lançam no fogo e o queimam. Só que esse fogo aqui não é agora o fogo da reprodução não, tá? Esse fogo aqui agora é o fogo da perdição eterna. Se esse ramo agora não dá fruto, para mim ele não presta para mais nada. Jesus pega um pouco mais pesado aqui, irmãos, mas é o que a palavra de Deus nos apresenta. Se alguém não permanecer em mim, esse vai ser lançado fora. Esse ramo vai ser cortado, vai ser apanhado e lançado ao fogo para ser queimado e destruído, irmãos. Destruídos. Mas Deus é bom, irmãos. O tempo todo Deus é bom.
que no tempo, no processo da pregação da palavra, no dar frutos, ainda assim Ele continua nos abençoando. Ele continua nos abençoando. No versículo 7 ele vai dizer assim: porém, todavia, digo eu, não o texto, entretanto, porém, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, a fonte de vida, que é a palavra de Deus, permanecer em vocês, pedireis o que quiserdes. Olha só, olha a bênção chegando aqui. Você pregando e sendo abençoado. E vos será o quê? Feito. Nisto, versículo 8, é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que eu entendo aqui, irmãos? Que a bênção da pregação confere bênção para mim também, irmãos. Olha só. É a palavra de Deus que está dizendo para nós aqui, ó. Se você permanecer, se o ramo permanecer, dando fruto, produzindo, você pode fazer o quê? O texto vai dizer: pede-me, pode me pedir o que você quiser, e vos será o quê? Feito. Eu vou responder a sua oração. Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção. Mas o fruto aqui, o ramo, perdão, precisa estar ligado ao Senhor. Não pode ser diferente. O que eu entendo, irmãos, é que quando nós buscamos ao Senhor, nós não só alcançamos, quando o fruto está interligado, o ramo, perdão, está interligado ao Senhor, nós não só alcançamos os não cristãos, mas nós também conferimos bênçãos para nós. O Senhor nos abençoa. O Senhor derrama bênção sobre nós. Percebam? E o gostoso da palavra de Deus é essa: o Senhor nos coloca desafios, mas o Senhor também nos abençoa. É desafiador, pastor? É duro, pastor? Mas é bênção. E é uma dupla bênção, Bênção para quem recebe e bênção para você que está sendo bênção na vida de outra pessoa. Concluindo, irmãos, soberana vocação é aquilo que Deus espera de nós. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Vimos ao longo desses dias 4 vocações. Aquilo que Deus espera em nós, aquilo que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, nos tornarmos íntimos de Deus. Em segundo lugar, acelerar o crescimento espiritual. Em terceiro lugar, capacitar outros cristãos. E hoje, alcançar também os não cristãos, as pessoas que não têm Jesus. Eu sei que existem tantas outras vocações, não há dúvida disso. Mas ao longo desses dias nós trabalhamos essas 4 aqui. O Senhor nos conclama, irmãos, a viver durante a nossa caminhada sempre com um olhar atento a essas coisas. Por isso a expressão prossigo. Não podemos parar, não posso parar, eu tenho que avançar, visando o bem maior. Que bem maior é esse, pastor? A premiação, o prêmio da soberana vocação que está preparado para cada um de nós em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Estamos terminando esse agora. Antes desse, nós também recebemos aqui uma série de estudos realizando através da fé, e que através destas ministrações o Senhor possa gerar em nós ações, novas ações, para que possamos continuar sendo bênção para o reino de Deus, para que possamos continuar sendo bênção para a igreja do Senhor aqui neste lugar, para que possamos continuar sendo bênção de Deus aonde nós estivermos presentes, e que a graça de Deus continue sendo multiplicada em nossas vidas, e que o nosso olhar de compaixão e graça e pregação da palavra de Deus seja uma realidade na vida de cada um de nós, não só nesta noite, mas até o dia em que o Senhor nos chamar em sua presença. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos cantar. Sei que talvez você veio aqui esta noite com alguma questão em seu coração, talvez alguma gratidão também, pode ser. Mas se você quiser colocar diante do altar do Senhor, seja a sua petição, seja a sua gratidão, esse é o momento de agradecer a Deus. Fique à vontade. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome mais uma vez, por esse rico privilégio que temos de estarmos reunidos aqui, na Tua casa de oração, nesta noite tão especial, a noite essa que nós separamos, ó Deus, para o estudo da Tua palavra, para estarmos em oração. Ó Deus, e nós queremos lhe pedir nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor já esteja
tomando sobre os seus cuidados a necessidade do teu povo, ó Deus. Os teus filhos e filhas que aqui estão, talvez alguns com o coração grato por bênçãos recebidas, livramentos, cura, porta de emprego, eu não sei. Mas receba a gratidão do teu povo. Talvez tenhamos aqui corações aflitos, preocupados com alguma questão. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja tomando também sobre os seus cuidados e derramando bênçãos de acordo com a sua vontade. Uma coisa eu peço, que nenhum coração nem outro saia daqui duvidoso em nada, saia daqui crendo em nome de Jesus, que apresentou tanto a sua gratidão quanto a sua petição aos pés da pessoa certa, que é Cristo Jesus. Recebe, Deus, a petição do teu povo. Muito obrigado, Pai, pela ministração da tua palavra. Nos ajude, ó Deus, para que a tua palavra gere ações em nossos corações. Ó Deus, que possamos, durante a nossa caminhada, como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, nós possamos prosseguir, ó Pai, que não venhamos parar, que não venhamos esmorecer na fé, muito pelo contrário, que nós venhamos nos fortalecer cada vez mais em graça e em conhecimento e transformar tudo isso em ações, para que as nossas ações encontrem graça diante do altar do Senhor. Ajude-nos, Senhor, perdoe nossas falhas, perdoe nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados, perdoe, ó Deus, aquilo que às vezes podemos fazer e não fazemos. Perdoa, Senhor, as nossas negligências. Nos ajude, Pai, nos fortaleça. E muito obrigado, porque apesar de tudo, de toda a nossa natureza, o Senhor ainda assim continua com a sua mão estendida em nosso favor, e o Senhor também continua contando conosco, ó Deus, para a pregação da tua palavra neste tempo em que nós estamos sobre esta terra. Portanto, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Recebe também, Pai, a dedicação feita aqui dos dízimos e ofertas. Nós te agradecemos, ó Pai, te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar também a nossa campanha de missões. Muito obrigado pelo que a nossa igreja tem vivido até aqui, mas eu te peço que o Senhor nos abençoe ainda mais, para que possamos avançar ainda mais. E agora, ó Pai, te pedimos também a tua graça e a tua proteção para o nosso pastor Tadeu, na viagem de volta, ó Pai, lá de Itaguaí. Que o Senhor guarde o teu filho, a irmã Rosângela também, protegendo-o, ó Pai, de todo mal, de todo perigo, que ele possa ser coberto também pela graça e pelo teu favor, sobretudo, ó Pai, com a tua proteção em nome de Jesus. Leve-nos também, Senhor, debaixo da mesma proteção, para que possamos chegar em nossas casas guardados e protegidos pelo Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esses momentos que vivemos aqui. Muito obrigado pelas pessoas que aqui estão. Muito obrigado pelas pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão também. É a nossa oração com o coração grato. E em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, e amém.